abrirem a Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 39. Livro do Gênesis, capítulo 39, texto que nos fala de José na casa de Potifar. Gênesis 39, mesmo sentados, os amados estão, peço que acompanhem a leitura e permaneçam com a Bíblia aberta neste capítulo. A palavra do Senhor assim nos diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José descer perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugiu para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Leiam comigo, queridos, do verso 21 até o verso 23. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia
ouviu a história relatada aqui nesse capítulo número 39, onde José ele vai à casa de Potifar. O escritor Moisés, depois de fazer ou de concluir um parênteses, que é exatamente o capítulo de número 38, ele volta a falar da vida de José. Ele estava falando já no capítulo de número 37, e no capítulo 37 ele relata que José vai até onde seus irmãos estavam, ele é posto em uma cova, e passando uma caravana de ismaelitas, eles o vendem para os ismaelitas, e aí no final do verso do capítulo 37 diz que implemente os midianitas, são os mesmos ismaelitas citados nos versículos anteriores. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E aí Moisés ele faz um parêntese aqui no capítulo 38 para falar da situação de Judá e Tamar, e depois volta, capítulo 39, e volta a falar da vida de José. A Bíblia de Genebra registra que essa narrativa do retorno da vida de José, aqui no capítulo de número 39, onde ele sobrevive a uma série de injustiças, e mesmo assim ele termina prosperando, a Bíblia de Genebra apresenta o motivo. E o motivo não podia ser outro, o motivo registrado é que o Senhor era com ele. Deus, queridos, havia orquestrado uma extraordinária série de eventos que se dirigem para a salvação de seu povo. José chega na casa de Potifar, pois fora comprado por Potifar nas mãos dos midianitas ou dos ismaelitas, que aqui nesse contexto são os mesmos descendentes de Abraão, segundo os comentaristas. Esse nome Potifar talvez não tenha sido o nome verdadeiro dele, mas há um significado neste nome. Potifar significa aquele que o Senhor, aquele que a quem Ra, Deus do sol, deu. Ele era oficial do rei, era um homem de grande estirpe, um homem de grande importância no reino de Faraó, e ele compra a José. E José agora passa a ser escravo de Faraó, de Potifar. E a palavra do Senhor nos diz que José, na casa de Potifar, o Senhor sendo com José, Deus termina abençoando a vida de Potifar. É muito interessante essa colocação, irmãos, que em decorrência da presença de José na casa de Potifar, Deus termina abençoando a Potifar. Mais uma vez, nós temos registro na palavra de Deus, onde ímpios são abençoados por servos de Deus que fazem parte da aliança do Senhor. Pessoas que não têm nada a ver com a aliança de Deus, com o contrato de Deus, com o povo do Senhor, são abençoados em decorrência da presença do servo de Deus. Certamente isso vem desde Gênesis capítulo de número 12, quando Deus, ao chamar Abraão, ele deixou claro: eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, pois em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pois bem, queridos, na casa de Potifar, José lhe é tentado. Ele desenvolve um trabalho com esmero, com dedicação. Ele tem em suas mãos toda a administração da casa de Potifar. O comandante, o oficial do rei, não tinha agora mais nenhuma informação, a não ser tudo que José passara para ele. Só que ele tinha uma esposa infiel. Os comentaristas eles chegam a afirmar que José, nesse contexto aqui, deveria ter em torno dos 17 anos de idade. Era um adolescente saindo já de sua adolescência, chegando quase na mocidade, bonitão. A palavra do Senhor nos diz que José ele era bonito, ele era formoso. Ele era formoso não somente de porte, ele era bem apresentável fisicamente, mas ele era formoso também de aparência. Ele era aquele tipo de jovem que quando as meninas olhavam, opa, que menino
versículo de número 10, todos os dias. Todos os dias. Imagine vocês, queridos, amados irmãos, sendo assediados todos os dias. Na verdade, a palavra do Senhor nos fala na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, que o pecado tenazmente nos assedia. Tenazmente, intensamente, continuamente. Todos nós que somos servos do Senhor, somos pressionados para podermos pecar. Diária e constantemente, os banquetes da perdição são postos diante de nós. E com José não foi diferente. Todos os dias ele estava sendo assediado. Mas a palavra nos mostra que, bem diferente de Eva, quando fora tentada e cedeu, bem diferente como a Bíblia vai falar, por exemplo, mais à frente, do pecado de Acã, quando ele viu a capa babilônica, quando ele viu riquezas lá de Jericó, ele chegou e tomou para si. A Bíblia vai nos mostrar que José, ele não cedeu, ele não caiu, ele não pecou. Verso de número 9 vai nos dizer: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Leiam comigo o final do verso 9, queridos. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Interessante essa colocação de José. Ele tinha consciência de que se ele pecasse, se ele adulterasse, ou no caso dele seria uma fornicação, porque ele não era casado ainda, mas ele tinha consciência de que se ele pecasse, o pecado não seria contra apenas Potifar, mas seria o pecado contra Deus. Semelhante a Davi, quando ele peca com Batseba, e ele escreve o Salmo 51, ele vai dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Davi também teve consciência de que o pecado cometido contra Batseba, ou com Batseba, não fora somente contra Urias, mas fora contra Deus. E José, ele tem essa consciência. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E a palavra do Senhor nos diz que em um determinado dia, José vai à casa de Potifar e não tem ninguém na casa, a não ser aquela bendita mulher. E ela, aproveitando-se da situação, que havia tentado dia e mais dia, e não tinha tido êxito, a palavra vai nos dizer que ela agora pega e se pendura no pescoço de José. Sucedeu certo dia, verso de número 11, veio ela à casa para atender os negócios, veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na sua mão, ou nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele não cedeu. Ele, como tem um ditado bem conhecido, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Não sei se vocês conhecem esse ditado. Mas José, ele foge. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que fugir de toda aparência do mal. Só que tem um detalhe, queridos: parte das vestes de José ficara com aquela mulher. Na verdade, a túnica que José estava usando ficou com a esposa de Potifar. E agora, pela segunda vez, a túnica de José é usada contra ele para reforçar uma grandiosa mentira. A primeira mentira se deu no capítulo de número 37, quando os seus irmãos, diante da venda de José para os ismaelitas, pegaram a túnica de José, molharam no sangue, apresentaram para o pai e perguntaram: essa túnica aqui você conhece? O senhor conhece? E ele reconheceu que era a túnica de José, e prontamente ele entendeu que José havia morrido e começou a chorar.
Primeira vez que a túnica fora usada para reforçar uma mentira. Segunda vez, aqui nesse capítulo 39, a esposa de Potifar pega parte de suas vestes e agora inventa uma mentira para o seu esposo. E ela diz: olha, eu estava aqui em casa e José chegou e tentou dar em cima de mim e quis ter relações comigo e eu gritei, e quando eu gritei ele fugiu e ele deixou as roupas aqui, e aqui está a prova disso tudo. Vejam, queridos, que situação terrível. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Potifar, ele não manda matar a José. Aquela denúncia, aquela acusação, melhor dizendo, feita pela esposa de Potifar, podia claramente resultar na morte de José. Mas Potifar, ele não assim o fez. Pelo contrário, mandou José para a prisão, onde os malfeitores do rei eram postos. Os comentaristas afirmam, fazem duas colocações a respeito disso. A primeira delas é que Potifar não acreditou plenamente na conversa de sua mulher, porque se ele tivesse acreditado, certamente teria mandado matar José. Segunda colocação dos comentaristas é que José não foi morto porque Deus, que já havia decretado tudo o que iria acontecer na vida de seu servo, ele poupou a José para usá-lo mais à frente, como assim o fez, colocando-o como governador do Egito. Mas vejam que a palavra do Senhor vai nos dizer também que José ele termina indo para a prisão. E lá na prisão, mais uma vez, ele cai na graça, agora do chefe da prisão. E o chefe da prisão confia todos os presos a um outro preso. Imaginem vocês, tem um preso dentro do presídio que ele tem uma confiança, ele goza da confiança tão grandiosa do responsável, que agora ele vai cuidar de todos os outros presos. Foi assim com José. Ele foi e fez tudo da melhor maneira possível. A palavra vai nos dizer, por favor, vejam aí, verso de número 22. No verso 22 nos diz assim: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Leiam o restante, amados, por favor. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. José não deixava a desejar em nada o seu trabalho. Ele cumpria as suas obrigações com esmero, com dedicação. Ele não era um funcionário relapso, medíocre, pequeno. Pelo contrário, ele era plenamente dedicado em tudo o que ele fazia. Foi assim na casa de Potifar, foi assim na prisão, foi assim na casa de seus pais também, quando ele fora mandado ir saber como estavam os irmãos. Ele simplesmente foi, obedeceu, tentando cumprir pelo menos o que o pai havia mandado. E interessante, queridos, ainda é destacarmos que este capítulo 39, ele começa e termina praticamente da mesma maneira. Vejam, por favor, primeiro e segundo versículo deste capítulo 39, nos diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Leia o verso 2. O Senhor era com José, e veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Verso do número 23. Leiam agora. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Percebam que, praticamente da mesma maneira que começa o capítulo 39 e termina, com a expressão: o Senhor era com ele, e o Senhor o fez prosperar.
demonstrando claramente que, independente, queridos, amados irmãos, da situação que possamos enfrentar, que possamos vivenciar, se Deus for conosco, o resultado será a sua graça sobre as nossas vidas, a sua bênção em nosso ser. Nós queremos ver rapidamente algumas lições. Quais são algumas lições que nós podemos tirar deste capítulo de número 39? Vejamos com atenção algumas delas. Primeira, Deus quer que sejamos bênçãos em outras vidas. Deus quer abençoar pessoas através de nós. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Eu vou repetir. Uma lição clara que nós podemos tirar desse episódio aqui na vida de José é que Deus quer que sejamos bênçãos. Deus quer que eu seja bênção para vocês. Deus quer que vocês sejam bênçãos para mim. Deus quer que sejamos bênçãos uns para os outros. Deus quer abençoar pessoas através de nós. E foi assim na vida de José. E foi a promessa de Deus, em Gênesis capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão, e ele diz: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o Senhor começa a falar a partir do verso de número 2: de ti farei uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A exigência que nós encontramos de Deus na vida de Abraão é esta: ser tu uma bênção. Então não tenha dúvida, meu irmão, Deus quer abençoar pessoas através de você. Deus quer que você seja uma bênção. Seja uma bênção, meu irmão, para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? É a primeira lição que podemos tirar. A segunda lição, queridos, deste episódio aqui, no capítulo de número 39, é que Deus não nos livra dos problemas, mas Deus está conosco nos problemas. É interessante isso. Deus não livrou José dos problemas. Livrou? Não. Mas Deus esteve com ele todo o tempo. Essa expressão, ela é repetida. O Senhor era com José. Vejam, por favor, verso de número 2 nos diz: o Senhor era com José. Verso de número 3, vejam aí. O que é que diz? O Senhor era com José. Leiam todos os versos 2. Exatamente, verso de número 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Verso de número 21, o que é que nos diz aí? O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu receita perante o carcereiro. Verso de número 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Nós precisamos ter esta compreensão. Independente da situação que possamos enfrentar, Deus continuará conosco. Assim nos diz Davi, no Salmo de número 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está conosco. Lucas, registrando no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Estevão está proferindo o seu discurso, do verso 9 e verso 10, ele diz o seguinte: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Vocês estão lembrados do amigo de Daniel, que foram lançados na fornalha ardente? Sim ou não? Eles estavam sozinhos? Não. O rei olha para dentro
dentro da fornalha e diz: olha, tem uma mais aí nessa fornalha. Quem é esse? Ou quem era? Quem foi aquele? O Senhor estava presente. Amados do Senhor, lembrem-se disso. No mundo tereis aflições, diz o Senhor, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Podemos tirar essa lição da vida aqui de José. Deus não nos livra do problema, mas Ele está conosco no problema. Terceira lição, extremamente importante, que nós podemos tirar nesse capítulo número 39, a respeito da vida de José, é fidelidade a Deus sempre. Você pode dizer isso, amado? Mais uma vez. Fidelidade a Deus sempre. Fidelidade a Deus sempre. Tanto na adversidade, quanto na prosperidade. José me foi fiel a Deus em todos os momentos. José foi fiel a Deus quando, vivendo ainda na família, José foi fiel a Deus quando foi objeto de ciúmes pelos seus irmãos. José foi fiel a Deus quando foi odiado pelos irmãos. José foi fiel a Deus quando se tornou escravo na casa de Potifar. José foi fiel a Deus quando foi tentado pela esposa de Potifar. José foi fiel a Deus na cadeia quando ele foi enviado para lá. José foi fiel a Deus quando tornou-se governador do Egito. Fidelidade a Deus sempre. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 4, verso número 2: ora, o que se requer de todo e qualquer dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. José, ele resistiu à tentação. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que nos abster de toda aparência do mal. Lembremos, irmãos, que quando o Senhor contou a parábola dos talentos, e quando aqueles que receberam 5 e 2 talentos retornaram e entregaram ao seu Senhor o dobro do que havia recebido, a palavra foi a mesma: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Há muitas pessoas que querem ser postas por Deus no muito, mas não exibem uma fidelidade no pouco. José foi fiel em todo o tempo. Fidelidade a Deus sempre. Ser fiel até a morte, nos diz João escrevendo no Apocalipse: e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Seja fiel a Deus, meu irmão. Seja fiel em tudo, amado irmão. Seja fiel ao Senhor. Quarta lição, irmãos, que podemos tirar deste episódio aqui, no capítulo 39, José na casa de Potifar. De uma maneira semelhante como o Senhor era com José, Jesus prometeu ser conosco. Na verdade, o que Jesus disse que estaria conosco quando? Até quando? Até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, irmãos, independente da situação, independente do momento, independente se for um momento de glória ou de tristeza, se for de júbilo ou se for de choro, independente se for de vitória ou de derrota, o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então descansemos o nosso coração nesta palavra. Cristo Jesus, o Deus Emanuel, Ele é conosco. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quinta lição, irmãos, já estamos caminhando para o final. Quinta lição que podemos tirar desse texto é que nós precisamos ser aplicados em todos os nossos afazeres. Temos que ser pessoas direitas, pessoas que honrem ao Senhor com os procedimentos. Temos que agir da maneira correta. Não podemos ser crentes medíocres, relaxados. Não podemos dar mau testemunho. José, onde quer que o Senhor o colocou, ele fez a diferença. José, ele fez tudo direitinho. No verso de número 22, nos diz claramente isso. Texto que nós já fizemos a leitura aqui.
o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Vocês acham que José foi colocado como mordomo na casa de Potifar porque não apresentou nada de bom? Vocês acham que José foi colocado como responsável por todos os demais presos porque o seu comportamento foi inadequado? Claro que não. Ele fez a diferença. Nós precisamos fazer a diferença, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Certamente, se todos nós tivéssemos consciência plena deste versículo escrito, registrado pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 de Colossenses, verso 23, o nosso procedimento seria diferente. Porque muitas das vezes nós fazemos a coisa relaxada. E a coisa é tão intensa que o Senhor chega a cobrar isso de seu próprio povo, através do profeta do Senhor, quando disse: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos que ser pessoas aplicadas, temos que ser os melhores em nossa área, mesmo que a gente não consiga, mas nós temos que desejar ser melhor, não para sermos os melhores, mas para glorificarmos a Deus com os nossos procedimentos. Temos que chegar um pouquinho antes do horário, temos que cumprir com as nossas obrigações, temos que fazer diferença. As pessoas precisam falar de nós coisas positivas, como disse o próprio Senhor Jesus escrevendo no Evangelho de Mateus, relacionando a luz com o testemunho. Ele disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que o mundo veja as vossas boas obras. E qual o resultado? Glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Não nos esqueçamos, irmãos, a palavra do Senhor nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Glorifiquemos a Deus em nossos afazeres, amados. Amém? Amém. Sexta e última lição, podemos tirar: Deus sempre cumprirá os seus propósitos. Maravilhoso saber disso. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não tem compreensão do que está acontecendo conosco, mas saibam, irmãos, a vontade do Senhor é melhor para cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Os propósitos do Senhor, assim nos disse Jó, capítulo 42, ele disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque Deus pegou e levou José para a casa de Potifar, e da casa de Potifar foi para a prisão, e depois da prisão Deus o libertou, e depois da libertação ele foi para o lugar mais alto depois de Faraó, simplesmente porque estava tudo nos planos de Deus. Os comentaristas eles fazem uma colocação bem interessante. Diz o seguinte: o privilégio inicial na casa de Potifar, sua aflição e aprisionamento e sua libertação prefiguram a experiência que Israel terá como um todo no Egito. Isso está no comentário da Bíblia de Genebra. O que foi que aconteceu com o povo de Deus no Egito? Depois de José, seu pai, seus irmãos, todos descem para o Egito. 75 pessoas no início. Todos descem. Pegam e vão para a terra de Gósen. José foi para a casa de Potifar e prosperou, mordomo de Potifar, de escravo, a moeda de troca lá dos ismaelitas, vai para a casa de Potifar. E depois ele se torna mordomo. O povo do Senhor cresce,
prospera, é engrandecido. Só que depois, o que é que acontece com o povo do Senhor? Chega um faraó que não conhecia, um rei que não conhecia José, e termina pesando a mão sobre o povo do Senhor. O povo do Senhor agora é preso, cativo, no próprio Egito. O que aconteceu com José? Foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar foi para a prisão. Só que depois de 430 anos, Deus libertou o seu povo. E agora o povo liberto vai rumo a Canaã terrestre. Os comentaristas falam, queridos, que muito provavelmente José, ele deveria estar com 30 anos quando saiu da prisão. Ele tinha mais ou menos 17 quando foi para a casa de Potifar, ele foi preso, passou 13 anos preso, 13 anos. E aí ele é liberto. Não nos esqueçamos, irmãos, o nosso Deus pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus soberano, livre para fazer o que Ele quiser, quando quiser, com quem Ele quiser, no momento que Ele bem entender. Bem sei que tudo pode, se nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não tenha dúvida disso, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisa boa preparada para a gente. Amém? Amém? Muitas das vezes a gente enfrenta tribulações, lutas, guerras, situações que a gente nem entende. José, ele não fez nada, ele não tem culpa, não teve culpa alguma pelo que aconteceu, mas tudo estava dentro dos propósitos de Deus. Não nos esqueçamos, podemos até não entender o que se passa conosco, mas precisamos crer que Deus tem o melhor para nós. Precisamos crer que Deus tem o melhor para os seus filhos, pois a vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Depois dessas 6 lições, irmãos, a conclusão que podemos chegar com muita clareza é que José é um tipo de Cristo. Tudo que aconteceu, que foi apresentado aqui na vida de José, nós também podemos vislumbrar na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele sofreu por nós. Ele morreu para podermos viver. E eu queria que você, por favor, peço que você abra a Bíblia no capítulo 45. E José agora vai fazer uma afirmação maravilhosa, gloriosa para os seus irmãos. Gênesis 45, verso de número 5. Depois que ele sai da casa de Potifar, ele se torna governador do Egito. E como governador do Egito, ele administra graciosamente tudo o que o Senhor concedeu. 7 anos de fartura, para depois administrar os 7 anos de fome. Todos os povos dirigiram-se para o Egito para receber mantimentos, inclusive a casa de seu pai. Em um determinado momento, os seus irmãos apareceram, José os reconheceu, mas eles não reconheceram que era José que estava ali diante deles. E José, no segundo momento, ele se apresenta. E vejam o que é que está no capítulo 45, verso 5, por favor, leia bem forte. E tente relacionar essa fala aqui de José com a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leiamos, irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis como vós mesmos, por me haveres vendido para mim, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Dá para percebermos alguma relação com a pessoa de Jesus? Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?
Não vos irritem contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Cristo Jesus, ele foi vendido, ele foi entregue por um de seus discípulos, ele foi negado por uma grandiosa multidão, e ele foi morto, morreu, tornou-se maldito, para a conservação da vida. Que vida? A minha vida, a sua vida, a vida de todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Cristo Jesus. O apóstolo João, ele vai nos dizer exatamente isso. A vida eterna estava nele, referindo-se a Cristo. E a vida é a luz dos homens. Que Deus nos abençoe, amados. E que possamos entender que só teremos vida abundante se estivermos em Cristo. E que se porventura tivermos alguma pessoa aqui que ainda não se rendeu a Cristo, não entregou o seu coração, não reconhece a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, pode reconhecer nesse instante, pode entregar o seu coração, pode confessar, pois o próprio Senhor nos fala: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Oremos, amados. Senhor bendito, nós queremos te dar graças. Bendizemos e exaltamos o nome do Senhor por essa história bendita, maravilhosa, abençoadora, rica em lições para as nossas vidas. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos bênçãos em outras vidas. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, todos que estão enfrentando problemas. Ajuda, Senhor, pois sabemos que o Senhor continua conosco, mesmo diante dos problemas. Pai querido, dá-nos forças para permanecermos fiéis em toda e qualquer situação, meu Deus, na adversidade e na prosperidade. Pois o Senhor é conosco, como disse o teu próprio Filho Jesus. Ó Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus. Dá-nos consciência de que precisamos trabalhar para a glória do Senhor. Que tudo, meu Deus, o que tivermos que fazer, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer para a tua honra e glória. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Nós não temos dúvidas, meu Deus, de que o Senhor cumprirá os teus planos. E os seus planos, como o Senhor mesmo disse, são planos de paz, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Seja gracioso, meu Deus, para conosco. Seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe. E que se conheça em toda a terra o teu domínio e em todas as nações a tua salvação. Para a glória do Senhor nós te pedimos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós dizemos amém. Vamos ouvir, amados, mais uma canção com o grupo de louvor da igreja.